Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, sou um dos professores do curso Sou Marinheiro, que é esse curso que você vai assistir nesse vídeo agora. Galera, é isso mesmo. Se você quiser acompanhar todo o edital do concurso de aprendiz marinheiro ou do fuzileiro naval, se inscreve aí no nosso canal, que todas as aulas elas estão disponibilizadas no YouTube, tá? A gente vai seguir postando para vocês se atualizarem. Então é isso, boa aula, curte aí o nosso vídeo para nos ajudar e vamos que vamos estudar. Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro, e vamos aí para mais uma aula que vai ser uma aula nova, tá gente? Nós encerramos nas aulas anteriores a parte de conjuntos numéricos, parte que é muito importante e que você deve ter aprendido para estudar essa aula de hoje, tá? Nós vamos utilizar conhecimento de conjuntos, tá? Mas hoje nós vamos aprender o que vem a ser um par ordenado. E vocês vão ver que vai ser muito natural a introdução do que é um par ordenado. O homem, os matemáticos, eles precisaram inventar essa ferramenta para descrever problemas que nós temos cotidianamente, tá? Vamos comigo, vamos estudar, vamos tirar dúvida da matéria anterior também, tá, gente? Não vamos dar mole. Eu tenho certeza que, ó, a Marinha, ó, desculpa aqui, ó, do lado de cá, ó, a Marinha, essa vaga na Marinha vai ser de vocês e vocês vão vestir essa farda branca tão sonhada. Vamos comigo, vamos estudar matemática. Vamos lá. Gente, ó, a aula de hoje vai ser a aula de par ordenado. Eu estou dando um zoom aqui porque dessa vez eu já escrevi a aula toda e eu quero só fazer a aula mais dinâmica. Mas vamos lá. Antes de estudar o par ordenado, nós temos que lembrar do que vem de uma das propriedades de conjunto numérico. Vamos fazer a lembrança então. Para fazer essa lembrança, eu desenhei dois conjuntos aparentemente diferentes, que são o conjunto A, que é formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto B, que é formado pelos elementos 2 e 1. Gente, vamos lá. Primeira observação, primeira e única observação que eu vou fazer desses dois conjuntos aí. Conjunto A com os elementos 1 e 2 e conjunto B com os elementos 2 e 1. Se você estudou direitinho lá a parte de conjuntos, você está reparando que esses dois conjuntos têm elementos em comuns, que são o 1 aqui no A e o 1 no B. E também o 2 no A e o 2 no B. Então, se você estudou direitinho, você já sabe que o conjunto A ele é igual ao conjunto B. Então, praticamente, nem faz sentido eu ter desenhado os dois conjuntos. Por quê? Porque eles são idênticos, bastava eu ter desenhado um, tá? Vou voltar aqui para manter a nossa aula intacta. Gente, então isso aqui é verdade, tá? O A é igual ao B. Ou seja, para conjuntos não há diferença na ordem que eu coloco os elementos. Não tem diferença, basta que ele tenha os elementos iguais, que eles vão ser iguais. Beleza? Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Vamos para a ideia de par ordenado agora. Ó, o nome da ferramenta matemática que nós vamos estudar é par ordenado. Vou dar um zoom aqui só para manter a ideia. Par ordenado. Por que o nome é ordenado? Porque a ordem vai importar. A ordem dentro da nossa situação problema, ela vai importar para a gente. Aqui a ordem não importa. Ó. Tanto faz se eu coloco 1 e 2 ou 2 e 1. A vai ser igual a B. Olha lá, ó. A é igual a B. Aqui no par ordenado, como o nome já está dizendo, a ordem vai importar, porque ele é ordenado, tá, pessoal? Vamos estudar agora uma situação problema que vai nos dar possibilidade de introduzir a ferramenta de par ordenado. Vamos lá. Gente, então, para ordenado, temos aí um problema real. Vamos ler comigo esse problema. Ó. Leiam comigo aí. Ó. Tem-se 2 caixas e 3 bolinhas. Pergunta, a pergunta do problema. Ó. Quais são as configurações possíveis para guardarmos as 3 bolinhas nas 2 caixas? Aí ele quer saber o número de configurações. De quantas maneiras possíveis eu posso guardar essas bolinhas nas 2 caixas. Para facilitar a nossa vida, eu já fiz aqui o diagrama das caixinhas e das bolinhas. Vamos lá. Primeira configuração que eu vou desenhar aqui para vocês. A configuração é essa aqui. Ó. Temos aí 2 caixas e 3 bolinhas. Deixa eu levantar mais aqui que vocês vão ver. Temos aí 2 caixas e 3 bolinhas e desenhamos aqui num conjunto numérico equivalente essa configuração. Olha lá, ó. Primeira caixa nós temos uma bolinha, segunda caixa nós temos 2 bolinhas, tá? E eis aqui o conjunto numérico correspondente, 1 e 2, certo? Segunda configuração, vamos lá, ó.
Nós temos aqui, ó, na primeira caixa, 2 bolinhas e na segunda caixa, 1 bolinha. E eis aqui o conjunto numérico correspondente, 2 e 1, tá? Sendo duas aqui, ó, acompanhe aqui comigo onde eu estou riscando, ó. 2 bolinhas na primeira caixa e 1 bolinha na segunda caixa, tá? Por isso que nós estamos colocando em ordem aí, beleza? Terceira configuração que eu conheço, ó, 3 bolinhas na primeira caixa e nenhuma bolinha na segunda caixa. Essa é uma outra configuração, que essas bolinhas poderiam estar guardadas, por que não? Então, 3 bolinhas na primeira caixa, 3 aqui no primeiro, e nenhuma bolinha na segunda caixa. Última configuração, não existem mais configurações, tá, pessoal? Porque a gente tem que guardar as bolinhas na caixa. Não existe, por exemplo, a configuração 0 e 0. A gente não colocou isso como parte do problema, tá? Daria para ter colocado, mas a gente ia dificultar mais, ia ter mais situações para a gente descrever. E, na verdade, a gente não precisa descrever todas para entender a ideia de par ordenado. Mas vamos lá. Terceira configuração seria a configuração que a gente põe nenhuma bolinha na caixa 1. Aqui, ó, 0 bolinhas, e 3 bolinhas na caixa 3. Então, esse aqui seria o conjunto numérico correspondente, tá? Gente, aí vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Vou tirar o zoom aqui Vou colocar as 4 caixinhas melhor enquadradas aqui, ó. Vamos enquadrá-las melhor aqui. Aqui, ó, enquadramos elas melhor, elas estão aparecendo todas juntinhas aí na tela. Gente, vamos lá. Então, nós temos aqui 4 possíveis configurações, ó. Aqui são 4 configurações. 4 configurações. Como assim, professor? 4 configurações. 4 maneiras de a gente guardar essas bolinhas dentro dessas 2 caixas diferentes, tá? 4 maneiras diferentes, 4 configurações diferentes. E do lado direito aqui, ó, vamos tirar o zoom aqui, nós temos quantos conjuntos numéricos? E aí, gente, quantos conjuntos nós temos aí? Nós temos 4? Nós temos 2? Eu acho que nós temos 2. Por quê? Esses 2 carinhas aqui em amarelo, ó, eles são iguais. Olha a igualdade aí, ó. Por quê? Porque eles têm os mesmos elementos. E esses carinhas aqui em rosa, ó, eles também são iguais. Por quê? Porque eles têm os mesmos elementos. Gente, então peraí. Então aqui a gente só tem, do lado de cá, 2 conjuntos. A gente não tem 4 conjuntos. Ou seja, nós temos 4 configurações, mas só temos 2 conjuntos para descrevê-las. Ou seja, não dá para eu descrever esse problema real com a ferramenta matemática de conjuntos numéricos. Os matemáticos, então, precisaram, na verdade, inventar outra ferramenta. Que ferramenta é essa? É a ferramenta do par ordenado. Justamente isso daí que nós vamos aprender matematicamente agora. O par ordenado ele veio para descrever esse tipo de situação, problema, tá? Vamos lá. Vamos entender, então, o que é um par ordenado. Vamos lá. Vamos tirar o zoom aqui e vamos relembrar as configurações. Então, o que seria um par ordenado aí, ó? Os resultados possíveis para as configurações das caixas são 2 e 1, 2 bolinhas na primeira, 1 na segunda, 1 e 2, 1 bolinha na primeira e 2 bolinhas na segunda caixa, 3 e 0, 3 na primeira e nenhuma na segunda, e 0 e 3, 0 na primeira e 3 na segunda. Essas configurações são todas diferentes. Vejam vocês que nós estamos representando essas configurações aqui por parênteses. Nós abandonamos aquele símbolo da chave, que é o símbolo para representar conjuntos numéricos. Nós estamos representando esses pares ordenados aí via parênteses, ok? Então, o que vem a ser o par ordenado? O par ordenado ele é o par xy, tal que esse par vai ser igual a um A e um B, onde x igual a A e y igual a B. Professor, não entendi nada aí dessa parte final. Gente, calma. Não tenta entender isso agora. Isso é uma descrição matemática. Se você entendeu tudo que eu falei aqui em cima até agora, você entendeu o par ordenado. Fiquem tranquilos, tá? Isso é só uma descrição matemática que a gente não pode abrir mão na hora de ensinar a matéria, beleza? Mas isso aí que eu estou apagando aqui, ó, que eu vou sublinhar aqui de amarelo, seria a definição do que é um par ordenado. Vamos para outro exemplo aqui para clarificar mais ainda para você o que é um par ordenado. Olha aqui, outro exemplo, ó. Outro exemplo. O par 2 e 3, ele é igual a esse par aqui, ó, 4 sobre 2 e 18 sobre 6. Por quê?
Porque se eu desenvolver esse 4 sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2. E 18 dividido por 6 aqui, ó, ele também dá 3. Então, isso aqui é igual, é tudo igual, beleza? Agora, os pares aqui, ó, 3, 0 e 3 e 3 e 0, eles são pares diferentes. Por quê? Porque só de eu ter trocado os números de ordem, eu já estou falando de duas configurações diferentes de algum problema, tá? É só isso, gente. A ferramenta de par ordenado é só isso aqui, ó. São dois numerozinhos separados por vírgula dentro de dois parênteses, fechado entre dois parênteses, beleza? Isso é par ordenado. Professor, é só isso mesmo? Sim, gente, é só isso mesmo. É só uma nova ferramenta para a gente descrever um problema real, um problema que foi nos colocado aqui, ó, como esse exemplo aqui do problema das configurações das bolinhas dentro das caixas. Gente, a aula termina por hoje. Nós não temos exercício de exemplo dessa aula. Eu vou dar um exemplo na aula que vem, que vai ser a aula de plano cartesiano, que vai ser uma aula que vai fazer muito mais sentido para vocês de como que é poderosa essa ferramenta de par ordenado, beleza? Acompanhe as aulas, tá? Tirem dúvida das aulas de conjunto, se você não entendeu por completo. Tire dúvida também dessa aula. Leia o material complementar que eu vou colocar no curso aí. E grande abraço, estudem, que essa fada é de vocês. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro. E hoje nós vamos para mais uma aula que vai nos ensinar uma coisa que eu tenho certeza que vocês já viram lá no ensino médio. Se não viram em matemática, devem ter visto em química ou em física, que é o plano cartesiano. Tá? É o plano que nós utilizamos para construir qualquer gráfico. Tá? Vamos entender as linguagens do plano cartesiano. Para essa aula, vocês vão precisar ter assistido a aula anterior, que é a aula 11, onde eu ensino o que é par ordenado. Beleza, gente? Vamos iniciar nossa aula, então. Nossa aula de número 12, que é a aula de sistema cartesiano ortogonal, onde nós vamos ver aí o que é um plano cartesiano e suas características. E vamos fazer um ou dois exercícios. Ok, galera? Vamos iniciar, então, com plano cartesiano. Vamos colocar aqui, ó, para descobrir o que vem a ser o plano cartesiano. Plano cartesiano. Galera, então, plano cartesiano. Para você que lembra da minha aula anterior, vocês vão lembrar que eu disse que cada par ordenado, vamos colocar aqui, ó, cada par ordenado, ele vai ser diferente do outro simplesmente pela ordem dos números. Exemplo, ó, o par ordenado 2 e 1, ele é diferente do par ordenado 1 e 2. Por quê? Porque são configurações diferentes. Lembrando que isso aqui é um par ordenado, e isso aqui também é, e eles não são conjuntos, tá? Eles não são conjuntos numéricos, não. Então, risca aqui que eles não são conjuntos, eles são pares ordenados. Vamos puxar a setinha aqui para cima, ó. Todos os dois são pares ordenados. Beleza, gente? Vamos apagar aqui para deixar tudo isso daí limpo. E com a ideia de plano cartesiano, vocês vão entender que vocês vão entender essa ideia de por que o par ordenado ele tem que ser diferente. Eu vou desenhar aqui o plano cartesiano para vocês. Galera, tá aí desenhado o nosso plano cartesiano ortogonal. Por que ele tem esse nome de ortogonal? Porque ele faz um ângulo reto aqui, ó. Tudo que é ortogonal, ele tem ângulo reto. Aliás, o ângulo reto desse plano, ele não está só aí, ele está em todos os lados. Ele é ortogonal em todas as suas direções, tá bom? Então, o plano cartesiano ortogonal seria esse plano aí. Você não deve estar estranhando, porque é o plano no qual a gente constrói qualquer gráfico, gráfico de qualquer função, em duas dimensões, tal que essas dimensões aqui estão representadas pelas letras x e pela letra y, beleza, gente? Então, esse é o plano cartesiano conhecido. Gente, vamos tentar entender por que os pares ordenados eles vão fazer mais sentido aí nesse plano. Vamos lá. O par ordenado no plano xy, nós vamos sempre escrever nessa ordem aqui, ó. Vou colocar de preto aqui no cantinho aqui, ó. Você vai sempre escrever os números nessa ordem, x, depois y. Poxa, professor, não entendi.
Calma que você vai entender agora. Olha aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Se eu der, por exemplo, esse par ordenado aqui, o par ordenado 2 e 1. Ó, repare que o 2 está logo abaixo do x aqui, ó. Ele está no lugar do x. É como se o 2 entrasse no lugar do x. E o 1 é como se entrasse no lugar do y. Vamos desenhar esse ponto aí, esse ponto no nosso plano cartesiano. Ó, se ele tem 2 em x, eu vou considerar, vou dar um zoom aqui para vocês olharem, ó. Eu vou considerar que a cada 2 pauzinhos aqui na minha folha, ou seja, aqui eu tenho um pauzinho e aqui eu tenho 2 pauzinhos. Só estou dando exemplo. A cada 2 pauzinhos eu vou ter uma unidade aqui no eixo x. Certo? Então aqui é o número 1, aqui é o número 2, aqui é o número 3, aqui é o número 4. Esse intervalo de 2 casinhas, eu que estou definindo, tá, gente? E eu vou considerar o mesmo intervalo no eixo y, tá? 3. Fizemos aqui até o 3. Beleza? Se eu fosse marcar esse ponto 2 e 1, que é o ponto que nós estamos interessados, esse ponto aqui, ó, como que eu faria? Se eu sei que o 2 está no lugar do x aqui, eu vou vir aqui no eixo x. Deixa eu apagar aqui. Isso, eu vou vir aqui no eixo x e eu vou contar. 1, 2. Vou marcar aqui, ó. Beleza? E eu vou lá no eixo y e vou marcar o número 1. Marquei o número 1. Ok. Agora, o que eu vou fazer? No número 2, eu vou subir como se fosse um eixo y aqui auxiliar. Vou subir. E no número 1, vou traçar uma reta como se fosse um eixo x aqui auxiliar. No encontro dessas retas é que eu vou marcar o meu ponto. Então, o meu ponto 2 e 1 é esse ponto vermelho aí do gráfico, tá, gente? Esse ponto que eu marquei vermelho aqui do gráfico. Vou deixar marcado aí, tá? Então, esse ponto aí é o meu ponto 2 e 1. Esse é o meu par ordenado 2 e 1. Ele me localizou um local apenas do plano cartesiano. Se eu fosse, por exemplo, marcar agora, dessa vez, no plano ponto 1 e 2. Ponto 1 e 2, ou seja, 1 em x, 2 em y. Vamos marcar aqui, ó. Então, vamos lá, 1 em x, ó. 1 em x está aqui, ó. Acompanhe comigo. 2 em y está aqui. Então, vamos traçar retas auxiliares aí, ó. Traçando retas auxiliares nesses carinhas. A gente traça uma reta até essa reta encontrar o pontinho que a gente marcou anteriormente. Aqui, ó. E esse é o nosso ponto 1 e 2. Ok? Vamos dar uma limpeza nesse gráfico aí. Então, o nosso gráfico, ó, ponto 1 e 2 e ponto 2 e 1. Tá aí, ó. Limpando aí o gráfico para melhor visualização. Opa, esse eixo eu não queria apagar, não. Tá difícil aqui apagar, gente, mas tentem relevar aí. Vou apagar os eixos aqui rapidinho. Isso. Vou dar um pause aqui para desenhar os eixos novamente. Pronto, redesenhamos aí o nosso plano cartesiano. E vocês estão vendo que o ponto 2 e 1 ele é muito diferente do ponto 1 e 2. Ou seja, eles estão em locais completamente diferentes no plano cartesiano. Então, é por isso que eles têm que ser diferentes. Olha aqui, ó. O ponto 2 e 1 está aqui, em azul. E o ponto 1 e 2 ele está aqui. São pontos diferentes no nosso plano cartesiano. Tá, gente? Vamos tentar localizar aqui abaixo um terceiro ponto para ver se vocês entenderam a ideia de localização no plano cartesiano. Galera, então aí desenhamos outro plano cartesiano, que é o mesmo plano do plano anterior, é um plano ortogonal, tá, gente? Não tem diferença nenhuma. Nós vamos tentar localizar nesse novo plano aí o ponto menos 3 e menos 2, que é esse ponto que está aqui em cima representado, tá? Vamos lá. Para a gente localizar esse ponto, nós temos que lembrar que nós estamos falando do par ordenado x e y, ou seja, o primeiro número aqui do ponto, vou desenhar aqui embaixo aqui de azul, ó, o primeiro número do ponto a gente vai marcar no eixo x, o segundo número no eixo y. Então vamos começar, ó. Supondo que para cada 2 intervalos, vou dar o zoom aqui novamente, ó, cada 2 intervalinhos aqui da nossa folha que está quadriculada, a gente vai ter uma unidade. Então, aqui seria, por exemplo, o menos 1. Logo após o menos 1, nós temos o menos 2, menos 3,
menos 4, menos 5. Da mesma forma, se eu fosse caminhar para a direita, aqui eu teria 1, aqui é menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não vou colocar aqui os números do lado direito, porque a gente só vai trabalhar dessa vez com números negativos. Nosso par ordenado exige que a gente marque um número negativo no eixo y, x e um número negativo no eixo y. Então, vamos fazer só a parte dos negativos. Da mesma forma, se eu andar para baixo aqui no eixo y, a cada 2 quadradinhos, aqui, calma aí que vou dar um pause aqui que eu tenho que remarcar esses pontinhos aí. Aí, pessoal, agora sim, ó, a cada 2 quadradinhos no eixo y eu tenho menos 1, aqui, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente. Tá? A cada 2 pauzinhos a gente anda uma unidade de distância para baixo. Vamos marcar esses pontos aí então. Primeiro ponto aqui, ó, o ponto menos 3 no eixo x. Vou até marcar de caneta amarela, já que eu fiz de amarelo aqui, ó. Então, ponto menos 3 aqui, no eixo x, que é esse eixo aqui, tá? No eixo x, que é o eixo horizontal, nós vamos marcar um ponto aqui no menos 3, ó, que seria esse ponto aqui. Beleza, gente? Marquei de amarelinho, tá dando para ver. E no ponto y, desculpa, no eixo y, vamos pintar de azul aqui, eu vou marcar o ponto menos 2. Então, vamos pegar uma caneta azul, ó, menos 2 em y, esse pontinho aqui. O que é que nós vamos fazer? Com a própria reta auxiliar aqui da folha quadriculada, eu não vou desenhar retas paralelas dessa vez, nós vamos encontrar esses dois pontos, ó. Sendo que a reta imaginária aqui no eixo x seria como se fosse uma reta y, sim, tá? Não vou desenhar, marcaria aqui. E a reta auxiliar do eixo y é como se fosse uma reta em x, seria assim. Então, o ponto de encontro dessas duas retas seria esse ponto aqui, tá, gente? Então, o nosso ponto menos 3 e menos 2, ele está exatamente aqui, ó, que é o ponto onde as retas se encontram. Esse é o nosso ponto menos 3 e menos 2, tá? Se localizaram, galera? Não é difícil, basta a gente localizar os pontos dentro dos eixos, ok? Tem que lembrar que o primeiro ponto é sempre no eixo x e o segundo ponto é sempre no eixo y, e tentar localizar esses pontos no gráfico. Vamos mais adiante agora que eu tenho que dar nome a alguns elementos aí dentro desse plano cartesiano. Galera, então para dar nome aqui, para a gente poder se localizar quando algum exercício nos exigir que a gente saiba esses nomes. Vamos lá. Primeiro nome que nós vamos introduzir aqui, ó, um nome para o eixo x. Ó, o eixo x nós vamos chamar de eixo... Nós não, na verdade a matemática chama, tá, pessoal? Das abscissas. Abscissas. Eixo das abscissas, beleza? Esse é o nome do eixo, abscissas. O eixo y nós vamos chamar de eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o nome do eixo y, ok? Outro carinha que eu tenho que nomear aqui, gente, eu tenho que nomear o ponto 0, 0, ou seja, a origem. A origem é o encontro dos dois eixos, tá? Ela está associada ao par ordenado 0, 0, e eu vou chamar esse ponto aí de origem, o mesmo ponto que eu chamei lá na reta real, tá? Esse é o ponto 0 e 0, então, a gente denomina origem. Galera, outra coisa que eu tenho que nomear, os quadrantes, vou dar uma limpeza aqui, ó. Então, pessoal, o que são esses quadrantes? São as regiões do nosso gráfico. Por exemplo, nesse gráfico aqui eu tenho essa região aqui, tenho essa aqui de baixo, ó. Essa região aqui é outra região, tenho essa região aqui, ó. E somente nesse gráfico aqui em 2D, eu teria essas 4 regiões, ok? Vamos fazer o seguinte, então, vamos dar nome para elas. Na verdade, não sou eu que estou inventando esses nomes. Foram os matemáticos que os inventaram. Para essa primeira região aqui, eu vou pintar ela de verde. Vou chamar ela aqui, ó, a região que está em verde, então nós vamos chamar de primeiro quadrante.
Por que é quadrante? Porque lembra um quadrado, tá, gente? Na verdade, esses eixos eles se perpetuam, tá? Tanto o eixo x quanto o eixo y, eles vão se perpetuar. Então, é como se eles formassem um grande quadrado, né, no infinito. Então, a gente chama de quadrante, certo? Segunda região aqui em rosa, ó. Segunda região, adivinha do que eu vou chamar a segunda região? Vou chamar de segundo quadrante. Beleza? Terceira região aqui em amarelo, ó. Terceira região aqui em amarelo. Reparem que eu estou rodando aqui o nosso gráfico como se fosse um relógio ao contrário. Estou rodando aqui no sentido anti-horário. Começando aqui por esse quadrante, esse primeiro quadrante de cima. Estou rodando aqui, ó. Então, nossa terceira região, como que nós vamos chamar ela? Terceira região aqui no cantinho de amarelo, eu vou chamar de terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E, por último, nossa última região aqui, dessa cor vermelha escura, nós vamos chamar de quarto quadrante. Quarto quadrante. Beleza, galera? Gente, por que isso é importante? Alguns exercícios, eles vão exigir de vocês a seguinte coisa. Tem um ponto P que ele está no terceiro quadrante. Aí você, terceiro quadrante é esse que fica no cantinho aqui esquerdo embaixo. O ponto P e o ponto G estão, respectivamente, no quarto quadrante e no segundo quadrante. Respectivamente, então, o primeiro ponto, que é o ponto P, está no quarto quadrante, que é esse ponto aqui de baixo do lado direito. Essa região aqui do lado direito. E o ponto G, né, porque ele falou respectivamente, está no segundo quadrante, então ele está aqui nesse lado esquerdo acima, porque aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Tem que decorar isso daí, tá, gente? Alguns exercícios eles vão dizer apenas em que quadrante está o número para você descobrir depois onde que esse número está. Beleza, gente? O que eu queria explicar já acabou. Agora a gente vai partir para o exercício para entender melhor essa situação. Vocês vão ver que o exercício é tranquilo. Ele vai dar alguns pontos aí para a gente localizar no plano cartesiano. E nós vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Vamos que vamos. Galera, então tá aí o exercício. O exercício pede para a gente localizar no plano cartesiano os seguintes pontos, que esses pontos que estão aqui do lado direito aqui, tá? Vamos tentar localizar esses pontos aí, começando pelo ponto A. O ponto A é esse primeiro ponto aí que está em cima, na primeira linha, que ele tem coordenadas 3 e 0. Nós temos que lembrar que as coordenadas elas vão se relacionar com os eixos na forma x e y, ou seja, o primeiro ponto sempre vai ser em x e o segundo sempre vai ser em y. Nesse exercício, não sei se vocês repararam que eu dei um zoom bem maior para a gente poder ver as linhas do fundo aí do nosso diagrama, tá? E nós vamos usar para cada linha uma unidade, ou seja, aqui nós temos 1 e aqui nós temos 1 também, beleza? Então, quando a gente pular uma unidade, pular uma linha, significa que a gente está pulando uma unidade. Vamos marcar o ponto A e os outros sem demora. Vamos lá, pessoal. Ponto A, então, 3 e 0. Seria 3 em x, 1, 2, 3, e 0 em y. Então, o ponto A está aqui, ó. Esse é o ponto A. Beleza, gente? Por que eu marquei o ponto A aí? Porque é o ponto que tem 3 unidades para x, ó. 1, 2, 3. E nenhuma unidade para y, ou seja, eu não preciso nem ir para baixo nem para cima. O ponto 0 está aqui, é a origem. Então, o encontro da reta do y com a reta do x é esse ponto A, onde eu localizei aí. Tá? Ponto 3 e 0 é o ponto A de preto. Próximo ponto aí, ó. 0 em x, menos 2 em y. 0 em x é a própria origem. Menos 2 em y está aqui, ó. Aqui é o menos 2. Então, aqui está o ponto B. Ponto B está aí, ó. 0 e menos 2. Ponto C, 2 e 2. Vamos lá, agora ponto C. Tem 2 unidades para x, ou seja, está aqui logo após o 1 e antes do A, e 2 unidades para y, logo após o 1 aqui também. Então, esse seria meu ponto C, ponto 2 e 2. 2 unidades para x e 2 unidades para y. Vou desenhar melhor esse C aqui, está aparecendo um. Aí, ponto C. Ponto D, menos 2 e menos 3. Nós vamos andar menos 2 unidades para x, ou seja, aqui, nesse ponto aqui, tá? E menos 3 unidades para y, ou seja, menos 3 unidades aqui para baixo. Seria esse ponto aqui que eu estou riscando, tá? Então, menos 2 e menos 3
Se nós fôssemos encontrar essas duas retas, seria esse ponto aqui, ó, menos 2 e menos 3, ponto D, tá? Menos 2 em x, ó. Vamos pintar aqui, ó, duas casas para o lado aqui de x e menos 3 para y, 3 casas aqui para baixo, ó. 3 para baixo, tá certo. Letra E, 1 em x menos 1 em y. 1 em x menos 1 em y é esse ponto 1 aqui que eu acabei de apagar e menos 1 aqui para baixo. Então seria aqui, ó. Esse seria o ponto 1 em x menos 1 em y, no quarto quadrante. Então esse seria o meu ponto E. Ok? Ponto eco, ele está aqui embaixo, no quarto quadrante. F, menos 3 em x, 4 em y. Então, menos 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Está aí, ó, menos 3 está aí. 4 em y eu vou andar para cima. Beleza? Então, menos 3 em x, 4 em y aqui para cima. 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó. Então, menos 3 e 4 seria esse ponto aqui. Meu ponto F, esse ponto aí de cima, aí no segundo quadrante. E meu ponto G é meio esquisito, ó. Menos 3 sobre 2 e 2. Vamos desenhar aqui direitinho, aqui, ó. Menos 3 sobre 2, vírgula 2. Menos 3 sobre 2 em x. A gente tem que lembrar que menos 3 sobre 2 é um número fracionário, mas que eu posso transformar ele em um número decimal. Se eu for realizar essa divisão, eu vou encontrar menos 1,5, que é 3 sobre 2 é 1,5. Como ele tem o sinal negativo, fica menos 1,5. Menos 1,5 eu consigo marcar. Por quê? Porque menos 1,5 é menos 1,5. Eu vou marcar o menos 1. Menos 1 está aqui. Esse aqui seria o menos 2. Ó. Então, o menos meio ele está entre os dois. Esse é o menos meio, beleza? Esse carinha aqui do meio aqui. Ó. Então, vou traçar uma reta auxiliar aí nessa meiuca aí. E o nosso próximo ponto, que é o ponto Y, é 2. Então, número 2, então vem aqui, ó, número 1, aqui, número 2. Então, traçando duas retas auxiliares, esse ponto F, desculpa, esse ponto G seria esse ponto aí que eu acabei de marcar. Ponto G, tá? Menos 3 sobre 2 e 2. Galera, entenderam? Esse foi o exercício que eu gostaria de propor. Vou passar uma lista de plano cartesiano para vocês fazerem e tirarem dúvidas comigo. Tirem dúvidas o quanto antes. Vocês viram que não tem nada demais. A gente só localizou esses pontos aí no plano cartesiano. E os exercícios eles vão girar em torno disso. Caso vocês tenham dúvida, entrem em contato comigo o quanto antes. Beleza, galera? Vamos, que essa fada vai ser de vocês. Fala, galera. Você gostou da aula? Se sim, comenta, compartilha, curte nosso vídeo, que isso nos ajuda a manter aqui no canal, ajuda a gente a manter as aulas atualizadas e a sempre estar postando novos vídeos para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.